Boa noite, eu me chamo Dean. Seja bem-vindo a mais uma noite nebulosa. Hoje vou te contar alguns casos reais, compartilhados por pessoas que não imaginavam o terror que iriam vivenciar. Essas histórias vão nos mostrar que experiências assustadoras podem acontecer quando menos esperamos. Então apague a luz, fique confortável, pegue uma bebida da sua preferência e vamos para os relatos. Trabalhei como guarda florestal nas Great Smoky Mountains por 23 anos antes de me aposentar. Já vi de tudo nessas montanhas, turistas perdidos, acidentes, até mesmo alguns casos estranhos que não conseguimos explicar completamente. Mas nada se compara ao que aconteceu no outono de 2018. Algo que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre essas montanhas. Era uma quinta-feira de outubro e eu estava de plantão na estação de Deep Creek quando recebemos um chamado sobre 3 excursionistas que estavam atrasados para retornar. Sarah Williams, 24 anos, havia saído com 2 amigos para uma trilha de um dia na região de Cataract Falls. Eles deveriam ter voltado por volta das 5 da tarde, mas já passavam das 9 da noite e não havia sinal deles. O que me incomodou desde o início foi a sensação de que algo estava diferente naquela noite. O ar parecia mais pesado e havia um silêncio estranho na floresta que não conseguia explicar. Mesmo os sons noturnos habituais, grilos, corujas, o farfalhar das folhas, pareciam abafados, uma sensação difícil de explicar. Organizamos uma equipe de busca ao amanhecer. Encontramos os 2 amigos de Sarah por volta das 10 da manhã, confusos e desorientados, sentados em uma clareira a apenas 2 quilômetros da trilha principal. Eles estavam em estado de choque, com os olhos vidrados, e levou quase 1 hora para conseguirmos algo coerente deles. Segundo o relato de Mike e Jennifer, os 2 amigos, eles estavam caminhando pela trilha quando Sarah parou repentinamente. Ela disse que estava ouvindo algo, uma voz que parecia estar chamando seu nome. Mike disse que não escutou nada, mas Sarah insistiu que alguém estava pedindo ajuda mais adiante na trilha, fora do caminho marcado. Jennifer me contou que Sarah ficou cada vez mais agitada, dizendo que a voz estava ficando mais fraca e que precisavam se apressar. Ela começou a se mover em direção à área mais densa da floresta, ignorando os protestos dos amigos. Era como se ela estivesse sendo puxada por algo, Jennifer disse. Com os olhos cheios de lágrimas, os 2 tentaram segui-la. Mas Sarah estava se movendo muito rápido. Mais rápido do que uma pessoa comum conseguiria entre a vegetação. A última coisa que viram foi sua silhueta desaparecendo atrás de um conjunto de rochas cobertas de musgo. Quando tentaram alcançá-la, simplesmente não conseguiram encontrar por onde ela havia passado. Ela simplesmente havia sumido. Expandimos a busca por 5 dias, usando cães farejadores, helicópteros e até mesmo tecnologia térmica. Vasculhamos cada centímetro daquela área, mas não encontramos nenhum rastro de Sarah, nenhuma pegada, nenhum pedaço de roupa, nada. Era como se ela nunca tivesse existido. O que mais me perturbou foi o comportamento dos cães de busca. Eles seguiam um rastro por um tempo, mas sempre paravam no mesmo local, uma área cercada por árvores antigas que os moradores locais chamavam de Círculo Silencioso. Os cães simplesmente se recusavam a entrar naquela área, ganindo e recuando toda vez que tentávamos direcioná-los para lá. Uma senhora idosa da comunidade local, que morava na região há mais de 80 anos, me procurou no 3º dia de busca. Ela disse que aquela área sempre foi conhecida por pegar pessoas e que sua própria avó havia alertado sobre nunca se aventurar sozinho naquela parte da montanha. Segundo ela, havia algo nas rochas antigas que atraía as pessoas, especialmente durante as mudanças de estação. Não levei a sério, acreditando apenas ser mero folclore da região.
No último dia oficial de busca, eu estava sozinho naquela área, fazendo uma última varredura antes de classificarmos o caso como desaparecimento sem explicação. O sol estava se pondo e eu estava me preparando para voltar quando ouvi algo que me gelou o sangue. Era um som fraco, quase imperceptível, mas definitivamente uma voz humana. Uma voz feminina. Ela estava chamando por ajuda exatamente como Mike e Jennifer haviam descrito. Meu primeiro instinto foi seguir o som, mas algo dentro de mim, talvez a experiência de décadas nessas montanhas, me fez parar. A voz não estava vindo de nenhuma direção específica. Ela parecia estar vindo de baixo, como se alguém estivesse gritando de dentro da própria terra. Eu sabia que deveria investigar. Era meu trabalho, mas meu corpo simplesmente não respondia. Cada fibra do meu ser estava me dizendo para sair dali imediatamente. A voz continuou por alguns minutos, às vezes mais forte, às vezes quase sussurrando, mas sempre desesperada, sempre pedindo ajuda. Quando finalmente consegui me mover, corri pela trilha até chegar à minha caminhonete. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar o motor. No caminho de volta para a estação, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse o vento nas rochas, ou minha própria mente criando sons onde não havia nenhum, mas eu sabia que não era isso. Havia algo naquela voz que era inequivocamente humano, inequivocamente desesperado. E havia algo mais, uma qualidade estranha no som, como se estivesse sendo filtrado através de camadas e camadas de terra e pedra. Nunca mais voltei àquela área sozinho. Sarah Williams continua desaparecida até hoje, e o caso permanece oficialmente em aberto. Toda noite me lembro de por que decidi me aposentar mais cedo do que havia planejado. As montanhas Apalaches são antigas, mais antigas do que podemos compreender. Acredito que elas guardam segredos que nossa mente moderna simplesmente não está preparada para entender. Me chamo David, trabalho como guarda florestal há 20 anos na região leste do Kentucky, principalmente na área montanhosa de Harlan County. É uma região conhecida pela mineração de carvão e pelas histórias sombrias que os mineiros contavam sobre as profundezas das montanhas. Nunca imaginei que eu mesmo viveria uma dessas histórias. No outono passado, fui designado para passar uma semana na torre de observação de incêndios no topo do Pine Mountain. Era uma tarefa de rotina, ficar de vigília durante a estação seca, monitorando qualquer sinal de fumaça na floresta. A torre fica a mais de 1000 metros de altitude, completamente isolada, com acesso apenas por uma estrada de terra íngreme. A primeira noite foi normal. A torre tem uma pequena cabine no topo onde fico durante o dia e uma estrutura básica na base para dormir e cozinhar. Durante o dia, tudo funcionava perfeitamente. Boa visibilidade, rádio funcionando, equipamentos todos em ordem. Foi na segunda noite que comecei a perceber algo estranho. Por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som que nunca tinha ouvido antes. Era como um zumbido baixo e constante, vindo de algum lugar nas profundezas da montanha. Não era o som de máquinas ou de qualquer equipamento que eu conhecesse. Subi até a cabine de observação para investigar, mas de lá não conseguia localizar a origem do som. Ele parecia vir de baixo da terra, como se houvesse alguma atividade nas antigas minas abandonadas que existem por toda a região. O zumbido continuou por cerca de 1 hora antes de cessar completamente. Pensei que fosse algum fenômeno natural relacionado ao vento ou à umidade, mas havia algo perturbador na regularidade do som, como se fosse produzido intencionalmente. Na terceira noite, o zumbido voltou, mas desta vez acompanhado por luzes.
estranhas. Estava na cabine de observação quando vi pequenos pontos de luz se movendo entre as árvores na encosta oposta da montanha. Inicialmente pensei que fossem excursionistas com lanternas, mas as luzes se moviam de forma muito peculiar. Subiam e desciam por encostas íngremes, onde seria impossível para uma pessoa caminhar. E às vezes pareciam flutuar alguns metros acima do solo. Tentei usar os binóculos para ter uma visão melhor, mas as luzes sempre desapareciam quando focalizava nelas. Era como se soubessem que estavam sendo observadas. O padrão se repetiu várias vezes. Eu via as luzes se movendo, tentava observá-las mais de perto, e elas simplesmente se apagavam. O zumbido continuava vindo de baixo da montanha, agora mais intenso e com variações de tom que lembravam vagamente uma conversa em voz baixa. Não conseguia distinguir palavras, mas havia uma cadência que sugeria comunicação. Na quarta noite, as coisas escalaram para um nível completamente diferente. O zumbido começou mais cedo, logo após o pôr do sol, e era muito mais alto que nas noites anteriores. As luzes apareceram em maior número, dezenas delas se movendo pela floresta em padrões que pareciam coordenados. Era como se houvesse uma procissão silenciosa acontecendo na escuridão. Foi quando percebi que algumas das luzes estavam se aproximando da torre. Elas vinham pela trilha que leva à base da torre, movendo-se lentamente, mas com um propósito claro. Eram cerca de 6 ou 7 pontos de luz, todos à mesma altura do solo, como se fossem lanternas carregadas por pessoas. Mas não conseguia ver quem ou o que as carregava. Tentei usar o holofote da torre para iluminar a trilha, mas quando a luz forte incidia sobre elas, as luzes misteriosas simplesmente desapareciam. Quando apagava o holofote, elas voltavam a aparecer, sempre um pouco mais próximas da torre. O medo começou a tomar conta de mim quando percebi que havia perdido completamente o contato por rádio com a base. Tentei várias frequências, mas só conseguia captar estática. Meu telefone celular também não tinha sinal, o que era estranho porque normalmente funciona no topo da montanha. As luzes chegaram à base da torre e pararam ali. Eu podia vê-las claramente da cabine de observação. 6 pontos de luz formando um semicírculo ao redor da estrutura. Não se moviam, apenas permaneciam ali, como se estivessem me observando. O zumbido vindo das profundezas da montanha ficou mais alto, quase ensurdecedor. Foi então que ouvi as batidas. Alguém, ou alguma coisa, estava batendo na estrutura metálica da torre. Eram batidas ritmadas, como se seguissem um padrão específico. O som do metal reverberando criava ecos que se espalhavam pela montanha. Olhei pela janela da cabine e vi que as luzes agora estavam subindo pela estrutura da torre. Uma de cada vez, elas ascendiam pelos degraus metálicos, aproximando-se lentamente da cabine onde eu estava. Entrei em pânico total. Tranquei a porta da cabine e me escondi no canto mais afastado das janelas. As batidas continuavam, agora mais próximas, como se quem estivesse subindo estivesse testando cada degrau antes de prosseguir. O zumbido das profundezas da montanha se transformou em algo que parecia cânticos, vozes baixas e ritmadas como se dezenas de pessoas estivessem cantando em uníssono nas entranhas da terra. As luzes chegaram ao nível da cabine. Pude ver seu brilho através das frestas da porta e janelas. Eram mais brilhantes de perto, com uma qualidade azulada que não parecia natural. Permaneceram ali por alguns minutos, como se estivessem avaliando minha presença. Então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. As luzes desapareceram, as batidas cessaram e o zumbido das profundezas se transformou novamente em silêncio absoluto. Era como se alguém tivesse desligado um interruptor, fazendo com que toda a atividade paranormal simplesmente se desfizesse. Permaneci escondido na cabine até o amanhecer, sem conseguir dormir ou relaxar.
Quando os primeiros raios de sol iluminaram a montanha, tudo voltou ao normal. O rádio funcionava perfeitamente, meu telefone tinha sinal e não havia qualquer evidência física do que havia acontecido durante a noite. Completei minha semana na torre, mas as outras 3 noites foram tranquilas. Seja lá o que aconteceu naquela quarta noite, não se repetiu. Quando voltei à base, relatei a experiência aos meus supervisores, mas eles sugeriram que havia sido uma combinação de isolamento, cansaço e talvez algum fenômeno atmosférico incomum. Pesquisei sobre a história da região e descobri que Pine Mountain tem uma longa tradição de avistamentos inexplicáveis. Os mineiros de carvão que trabalhavam na área relatavam regularmente luzes estranhas e sons vindos das profundezas das minas. Muitos acreditavam que as montanhas dos Apalaches guardam segredos muito mais antigos que a ocupação humana. Continuo trabalhando na região, mas sempre peço para não ficar sozinho na torre por períodos prolongados. Sou guarda florestal na Floresta Nacional Pisgah há quase uma década. Conheço cada trilha, cada riacho e cada lookout deste setor dos Apalaches como a palma da minha mão. Pelo menos era o que eu pensava até aquela patrulha de rotina em uma quarta-feira de primavera. A área que eu deveria cobrir naquele dia incluía o Vale do Sussurro, um local evitado por muitos dos guardas mais antigos, embora ninguém explicasse exatamente o porquê. É um vale estreito entre 2 elevações, onde o vento cria um som peculiar ao passar pelas formações rochosas. Daí o nome. Nunca dei muita importância aos avisos velados dos colegas mais velhos. Superstições, pensei. O dia estava claro, com temperatura amena típica de abril. Comecei minha ronda às 8 da manhã, verificando as condições das trilhas após as chuvas recentes. Tudo corria normalmente até por volta do meio-dia, quando entrei no Vale do Sussurro. Imediatamente, notei como o ambiente mudava ali. A luz do sol parecia não penetrar completamente entre as árvores, criando uma penumbra permanente, apesar de ser o horário mais claro do dia. A vegetação também era diferente, mais densa, com espécies que normalmente não cresciam naquela altitude. Mas o que realmente me chamou a atenção foi o silêncio. Não o silêncio natural da floresta, onde ainda se escutam insetos, o vento nas folhas e o ocasional canto de pássaros. Era um silêncio absoluto, como se todo som fosse absorvido por algo invisível. Seguindo o protocolo, continuei a verificação da trilha, marcando pontos que precisariam de manutenção. Foi quando comecei a notar estruturas estranhas entre as árvores, pequenos arranjos de galhos e pedras que não pareciam ter sido formados naturalmente. Alguns lembravam vagamente formas humanoides, outros pareciam ter algum tipo de padrão circular. Em meus anos de serviço, já havia encontrado construções semelhantes feitas por campistas ou entusiastas de land art. Mas algo nestes arranjos me causava uma profunda inquietação. Pareciam antigos, parcialmente incorporados ao solo e à vegetação, como se estivessem ali há décadas, talvez séculos. Fotografei algumas das estruturas e continuei meu caminho, tentando manter o foco na tarefa. Foi quando comecei a ouvir. A princípio, pensei que fosse o vento finalmente surgindo, mas logo percebi que os sons não correspondiam às movimentações das folhas ou galhos. Eram sussurros quase inaudíveis, mas inequivocamente humanos. Parei e olhei ao redor, chamando para ver se havia algum caminhante nas proximidades. Os sussurros cessaram imediatamente. Continuei andando e os sons retornaram, agora um pouco mais altos. Não conseguia distinguir palavras, apenas um murmúrio contínuo, como de uma conversa distante. A trilha começou a ficar menos definida, embora eu tivesse certeza de estar seguindo o caminho correto.
A vegetação parecia se adensar ao meu redor e tive a impressão de que algumas árvores não estavam nas mesmas posições de quando passei por ali minutos antes. Consultei meu GPS, mas o sinal estava fraco, mostrando minha localização de forma imprecisa. Os sussurros aumentaram, agora vindo de múltiplas direções. Ocasionalmente, conseguia captar o que parecia ser meu nome sendo chamado, embora distorcido, como se pronunciado por alguém que não estava acostumado a falar. A sensação de ser observado tornava-se cada vez mais intensa, mas não conseguia ver ninguém. Decidi voltar, reconhecendo que algo estava errado. Foi quando notei uma clareira à frente, que não constava em nenhum dos mapas da área. No centro dela, havia uma árvore enorme, muito maior e mais antiga que qualquer outra na região. Contra meu melhor julgamento, aproximei-me da árvore. Os sussurros agora eram quase ensurdecedores, ainda incompreensíveis, mas dotados de uma urgência que não estava presente antes. Notei que o tronco da árvore apresentava uma abertura, como uma fenda vertical que parecia profunda demais para ser natural. De dentro da fenda, algo se moveu. Não consegui distinguir forma ou cor, apenas a impressão de movimento, como uma sombra ondulante. Meu instinto finalmente superou a curiosidade e comecei a recuar. Foi quando senti algo tocar meu ombro, leve como uma brisa, mas inconfundivelmente um toque. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém ali, mas nos segundos que desviei o olhar da árvore, a fenda havia se fechado completamente. Os sussurros cessaram, deixando apenas o silêncio. Comecei a caminhar rapidamente em direção à saída do vale, lutando contra a sensação de que a própria floresta havia mudado ao meu redor, tornando o caminho irreconhecível. Após o que pareceu uma eternidade, consegui sair do vale e retornar a uma área mais familiar da floresta. Os sons normais retornaram gradualmente, o canto dos pássaros, o zumbido dos insetos, o vento nas folhas. Quando cheguei ao posto de guarda, estava exausto e desorientado. Relatei o ocorrido ao meu supervisor, que ouviu em silêncio. Quando terminei, ele apenas assentiu e disse que eu não era o primeiro a ter uma experiência no Vale do Sussurro. Mostrou-me então um arquivo antigo, datado de 1932, contendo depoimentos de guardas florestais e trabalhadores do CCC, que ajudaram a construir as trilhas na região. Vários relatos mencionavam experiências semelhantes à minha, o silêncio anormal, as estruturas de galhos, os sussurros e principalmente a árvore na clareira. Um dos relatos, escrito por um guarda chamado Thomas Harwell, mencionava que os nativos Cherokee, que originalmente habitavam a região, consideravam o vale um local sagrado, mas também perigoso. Uma fina fronteira entre nosso mundo e outro, onde espíritos antigos podiam se comunicar com os vivos. Nas semanas seguintes, tentei racionalizar o ocorrido. Verifiquei as fotos que havia tirado das estruturas de galhos, apenas para descobrir que os arquivos estavam corrompidos, mostrando apenas manchas escuras e indistintas. Continuo trabalhando em Pisgah, mas nunca mais entrei naquele vale. Sou guarda florestal no Parque Nacional Great Smoky Mountains há 5 anos. A região é conhecida por suas densas florestas, neblina persistente e o rico folclore que remonta aos primeiros colonos e às tribos Cherokee que habitavam essas montanhas muito antes da chegada dos europeus. Tudo começou em uma patrulha de rotina em uma área remota conhecida como Cove Mountain, um setor pouco visitado devido ao terreno acidentado e à falta de trilhas bem definidas. Era final de setembro e as primeiras cores do outono começavam a aparecer nas copas das árvores. O rádio funcionava precariamente naquela região devido ao relevo, então
eu estava essencialmente isolado durante aquela verificação de 24 horas. Levava comigo equipamento para pernoitar, caso necessário, algo comum em patrulhas mais longas. No meio da tarde, após horas caminhando por terreno denso e íngreme, encontrei algo que não constava em nenhum dos mapas. Uma pequena cabana de troncos, aparentemente muito antiga, mas em condições surpreendentemente boas para uma estrutura abandonada no meio da floresta. Meu primeiro pensamento foi que se tratava de uma das antigas cabanas dos colonos que foram preservadas pelo parque como pontos históricos. Mas esta não estava marcada em nenhum mapa ou registro que eu conhecia. Aproximei-me com cautela, notando que não havia sinais de vandalismo ou ocupação recente. Nenhuma pegada na terra úmida ao redor, nenhum lixo ou fogueira. A porta estava entreaberta, balançando levemente com a brisa da tarde. Chamei em voz alta, anunciando-me como guarda florestal, mas não houve resposta. Entrei para inspecionar, pensando que talvez fosse uma estrutura esquecida que deveria ser adicionada ao inventário histórico do parque. O interior era simples, mas impressionantemente bem conservado. Uma mesa de madeira rústica com 2 bancos, uma cama de palha em um canto, alguns utensílios de cozinha pendurados na parede e uma lareira de pedra que parecia ter sido usada recentemente. As cinzas ainda estavam mornas ao toque. O que mais me intrigou foram os objetos pessoais espalhados pela cabana, como se os moradores tivessem saído apenas momentaneamente. Uma xícara com restos de chá ainda líquido, um livro aberto sobre a mesa, uma peça de roupa pendurada para secar. Tudo indicava ocupação recente, mas o estilo dos objetos era claramente antiquado. Pareciam peças do início do século XX ou até mais antigas. Consultei meu GPS para marcar as coordenadas exatas da cabana e notei algo estranho. O aparelho mostrava que eu estava em um local diferente, a cerca de 2 quilômetros de onde eu acreditava estar. Atribuí o erro à densa cobertura florestal interferindo no sinal e fiz anotações manuais no meu mapa. Como já estava anoitecendo e uma neblina densa começava a se formar, decidi pernoitar na cabana. Acendi a lareira usando a lenha empilhada ao lado e preparei meu jantar. A sensação de estar em um espaço tão antigo e bem preservado era estranhamente reconfortante, apesar da situação incomum. Foi durante a noite que as coisas começaram a mudar. Acordei por volta das 3 da manhã com o som de passos no lado de fora da cabana. Eram passos pesados, como de botas, que circundavam lentamente a estrutura. Pensei que poderia ser um animal, talvez um urso atraído pelo cheiro da comida, mas o ritmo era inequivocamente humano. Chamei novamente, anunciando minha presença. Os passos pararam imediatamente. Esperei alguns minutos e, não ouvindo mais nada, tentei voltar a dormir. Foi quando notei que a temperatura dentro da cabana havia caído drasticamente. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar. E a lareira, que antes queimava vigorosamente, agora estava completamente apagada, sem nenhuma brasa. Os passos recomeçaram, agora mais próximos da porta. Ouvi o som distinto da madeira rangendo, como se alguém estivesse subindo os degraus da entrada. Minha lanterna começou a falhar, a luz piscando e diminuindo gradualmente. Peguei minha arma de serviço, algo que raramente faço, e apontei para a porta. A maçaneta girou lentamente. A porta abriu apenas alguns centímetros e parou. Na fresta, não consegui ver nada além da densa escuridão da noite, mas tive a impressão de que algo ou alguém bloqueava a pouca luz que deveria entrar. Chamei novamente com a voz trêmula, pedindo identificação. Uma voz respondeu, baixa, rouca, com um sotaque antigo que eu mal conseguia compreender. Esta é minha casa, disse simplesmente. A porta abriu-se mais um pouco, mas continuei, sem conseguir ver quem falava. A escuridão parecia se adensar na entrada, como uma sombra sólida.
Perguntei quem era e como havia chegado ali. A voz respondeu que sempre esteve ali, que eu era o intruso. Disse que havia saído para caçar e estava retornando para casa. Pediu que eu saísse. Naquele momento, algo em mim sabia que não estava lidando com uma pessoa normal. O frio intenso, a escuridão antinatural, comecei a recolher meu equipamento, decidido a sair dali imediatamente, mesmo sendo noite fechada. A figura na porta não se moveu enquanto eu arrumava minhas coisas, permanecendo como uma silhueta escura contra a noite, ainda mais escura. Quando me aproximei da saída, pude finalmente distinguir alguns detalhes. Era um homem alto, vestido com roupas antigas de caça, o rosto parcialmente oculto por um chapéu de pele. O que me fez parar foram seus olhos, ou a falta deles. Onde deveriam estar os olhos? Havia apenas sombras profundas, como cavidades vazias. Passei rapidamente pela figura, sentindo uma onda de frio intenso quando cruzamos. Do lado de fora, a floresta estava irreconhecível. A neblina havia se tornado tão densa que mal conseguia ver além de alguns metros. Comecei a caminhar rapidamente na direção que acreditava ser a correta, usando minha bússola como guia. Após o que pareceu uma eternidade caminhando na escuridão, a neblina começou a dissipar e os primeiros raios de sol surgiram entre as árvores. Quando finalmente cheguei a uma trilha marcada, estava exausto e desorientado. Usei meu rádio, que milagrosamente funcionou, para relatar minha posição e solicitar orientação. A equipe de resgate ficou confusa com meu relato. Segundo eles, eu estava a mais de 8 quilômetros da área que deveria estar patrulhando, em um setor completamente diferente do parque. Quando mencionei a cabana, os guardas mais antigos trocaram olhares significativos. Um deles, prestes a se aposentar após 30 anos de serviço, contou-me sobre a lenda da Cabana Errante, uma estrutura que supostamente aparece e desaparece em diferentes partes do parque ao longo dos anos. Segundo os relatos, era a casa de um caçador solitário que morreu de hipotermia após se perder em uma tempestade de neve em 1878. Organizamos uma expedição para localizar a cabana nas coordenadas que eu havia anotado. Mas não encontramos nada além de floresta densa e intocada, sem qualquer sinal de construção humana recente ou antiga. As fotos que tirei com meu celular mostravam apenas borrões indistintos onde deveria estar a estrutura. Nos meses seguintes, pesquisei obsessivamente os arquivos históricos do parque. Descobri registros de avistamentos similares ao longo de mais de 100 anos, todos descrevendo a mesma cabana, sempre em locais diferentes, sempre com sinais de ocupação recente. Em muitos casos, as descrições incluíam um encontro com um homem alto, de olhos vazios, pedindo ao intruso que saísse de sua casa. Continuo trabalhando em Great Smoky, mas agora evito patrulhas solitárias em áreas remotas. Meu nome é Thomas e sou guarda florestal na região de Cumberland Gap, na fronteira entre Tennessee, Kentucky e Virgínia. Trabalho principalmente na área mais isolada dos Apalaches, onde as montanhas e a floresta é praticamente intocada pela civilização moderna. Foi em setembro do ano passado que recebi uma tarefa que mudaria para sempre minha percepção sobre essas montanhas. Havia relatos de sons estranhos, vindos de um vale profundo, conhecido pelos locais como Vale Perdido. Um nome que sempre achei dramático demais, mas que descobri ter razões muito reais para existir. Alguns caçadores relataram ter ouvido vozes humanas vindas do vale durante a noite, mas quando investigaram durante o dia, não encontraram qualquer sinal de presença humana.
Como era minha responsabilidade verificar qualquer atividade suspeita na região, parti sozinho numa manhã clara de outono. O Vale Perdido fica a cerca de 2 horas de caminhada pela floresta, seguindo uma trilha antiga que era usada pelos Cherokee antes da colonização europeia. À medida que me aproximava do vale, percebi que o ambiente ao meu redor ficava cada vez mais silencioso. Era estranho para aquela época do ano. Deveria haver pelo menos o som de pássaros migratórios e pequenos animais se preparando para o inverno. Quando finalmente cheguei à borda do vale, fiquei impressionado com a vista. Era um vale profundo e estreito, cercado por penhascos íngremes cobertos de árvores centenárias. No fundo, podia ver um pequeno riacho serpenteando entre as rochas. O lugar tinha uma beleza quase sobrenatural, mas também uma sensação de isolamento absoluto. Desci pelas trilhas precárias que levavam ao fundo do vale. O ar ficava mais frio à medida que descia e havia uma umidade constante que fazia com que cada som fosse abafado. Era como estar em outro mundo, completamente separado da realidade exterior. No fundo do vale, comecei minha investigação procurando por sinais de acampamentos ou qualquer evidência de presença humana. Não encontrei nada, nem fogueiras antigas, nem lixo, nem pegadas. O lugar parecia completamente intocado. Foi quando o sol começou a se pôr que ouvi os primeiros sussurros. Inicialmente pensei que fosse o vento nas árvores, mas logo percebi que eram vozes humanas. Eram baixas, quase inaudíveis, mas definitivamente vozes falando palavras que não conseguia compreender. Pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo, como se houvesse pessoas escondidas por todo o vale. Tentei localizar a origem dos sons, mas era impossível. Os sussurros pareciam se mover, circulando ao meu redor como se as vozes estivessem caminhando pela floresta. Sempre que me direcionava para uma área específica, os sons pareciam vir de outro lugar. À medida que a escuridão tomava conta do vale, os sussurros ficaram mais intensos. Não eram apenas uma ou duas vozes, eram dezenas delas, talvez centenas, todas falando ao mesmo tempo em uma língua que não reconhecia. O som criava uma cacofonia baixa, mas constante, que preenchia todo o vale. Comecei a me sentir extremamente desconfortável. Havia algo profundamente perturbador naquelas vozes. Não eram ameaçadoras, mas havia uma qualidade nelas que me fazia sentir como se eu fosse um intruso em um lugar sagrado ou proibido. Acendi minha lanterna e tentei sair do vale, mas descobri que as trilhas que havia usado para descer não estavam mais visíveis. No escuro, tudo parecia diferente e eu não conseguia mais me orientar. Os sussurros continuavam, agora parecendo mais próximos, como se as vozes estivessem se aproximando. Foi quando percebi que podia distinguir algumas palavras. Não eram em inglês, nem em qualquer idioma europeu que eu conhecesse. Pareciam com as línguas nativas americanas que havia estudado na universidade. Entre os sussurros, comecei a ouvir meu próprio nome sendo repetido. Thomas, Thomas. Era dito de forma suave, quase carinhosa, mas havia algo profundamente inquietante na forma como as vozes pronunciavam meu nome. Era como se me conhecessem há muito tempo. O medo tomou conta de mim quando percebi que as vozes não vinham apenas da floresta ao meu redor. Algumas pareciam vir debaixo da terra, como se houvesse pessoas enterradas no solo do vale. O pensamento me fez sentir náuseas. Tentei usar meu rádio para pedir ajuda, mas não conseguia estabelecer conexão. A lanterna começou a falhar, piscando de forma irregular. Eu estava praticamente perdido no escuro, cercado por vozes que não sabia exatamente de onde vinham. Foi então que vi as luzes. Pequenos pontos de luz azulada começaram a aparecer entre as árvores, movendo-se lentamente como se fossem lanternas, carregadas por pessoas invisíveis.
As luzes não iluminavam nada ao redor delas. Eram apenas pontos brilhantes flutuando na escuridão. Entrei em pânico total. Corri às cegas pela escuridão, tropeçando em rochas e raízes, tentando encontrar qualquer caminho que me levasse para fora do vale. As vozes me seguiam, e as luzes azuis dançavam ao meu redor como se estivessem me guiando ou me cercando. Depois do que pareceram horas, finalmente encontrei uma trilha que reconheci. Subi pelas encostas do vale, o mais rápido que consegui, sem olhar para trás. Só quando cheguei à borda superior e vi as estrelas no céu aberto é que os sussurros finalmente cessaram. Voltei à base completamente exausto e perturbado. Relatei a experiência aos meus supervisores, mas eles sugeriram que eu havia sofrido desorientação e alucinações auditivas devido ao cansaço e ao isolamento. Pesquisei sobre a história do Vale Perdido e descobri que os Cherokee consideravam o local sagrado e evitavam entrar lá durante certas épocas do ano. Havia lendas sobre espíritos ancestrais que habitavam o vale e que falavam com os vivos durante determinadas condições atmosféricas. Nunca mais voltei ao Vale Perdido sozinho e sempre que passo pela região durante minhas rondas, evito me aproximar das trilhas que levam até lá. Então, o que você achou dessas histórias? Já viveu algo parecido? Me conta nos comentários. Aproveita também para dizer de onde você está ouvindo esses relatos. Quero saber até onde nossos pesadelos estão chegando. Se curtiu essa noite cheia de terror e mistérios, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhum especial, série exclusiva ou os vídeos diários aqui do canal. Deixe também sua sugestão para os próximos vídeos e até os próximos relatos.